Esta manhã agradeço a Deus e por intermédio do Marcos me concedeu esse privilégio. A família dele é uma família muito especial. O Rivaldo era meu diretor de jovens lá em Santa Inês. A irmã Rosilene, da família Sampaio, a fundadora da igreja, não é? Ultimamente, jubilado, recebi preciosas visitas pastorais da Aline, enviada pelo Plaza, pena que essa semana ela foi lá se despedir do distrito. Mas também há outros amigos aqui especiais, com os quais convivemos na CPB, no Jardim Ternura, irmão Vera, irmão Ismael, e que continuam o seu trabalho missionário. Construíram Ternura e agora estão aqui lançando as bases não, já está quase no teto, não é? No sentido espiritual da congregação da igreja de Quadra. Desejo a todos um sábado muito feliz. E queria convidá-los a abrirmos juntos a Bíblia no livro de Atos. Capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Então lemos a partir do verso 1. Atos 4, a partir do primeiro verso. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus.
O milagre da cura de um coxo causou, na verdade, um rebuliço muito grande na cúpula religiosa judaica. Tão grande foi a revolução resultante daquele ato que os instrumentos pelos quais o milagre foi operado, Pedro e João, acabaram presos e tiveram que prestar um depoimento perante o Sinédrio. O testemunho destemido, corajoso, enfático, cheio de ousadia daqueles homens, segundo o relato, iletrados e incultos, impressionou aquelas autoridades. E ficaram sem palavras, sem mais nada, a não ser expressar o reconhecimento, de alguma forma expressaram isso, o reconhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Podia ser que alguns pensassem que esse haviam estado com Jesus tenha sido uma referência ao fato de que eles andavam entrando e saindo pelas vilas e cidades daquela região, subindo e descendo pelas estradas empoeiradas, fisicamente, presencialmente, essa palavra está na moda, com Jesus. Mas esse pensamento não diz tudo o que está de fato envolvido na frase eles haviam estado com Jesus. Lucas, que foi o escritor deste livro de Atos, deixou aqui no versículo 8 registrada uma declaração que complementa esse pensamento incompleto, que possivelmente ou eventualmente venha limitar essa presença deles com Jesus ao aspecto físico. Dizendo, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Esse é o ponto. Não era uma questão apenas física, mas espiritual. Eles haviam estado com Jesus, fisicamente. Haviam presenciado tantas maravilhas operadas. Deficientes físicos curados, deficientes visuais que tornaram a ver, famintos serem milagrosamente alimentados, mortos serem ressuscitados, marginalizados serem aceitos e abraçados e acolhidos pelos braços da graça. Tanta coisa eles haviam presenciado fisicamente, lado a lado, na companhia de Jesus. Mas eles não tinham demonstrado a intrepidez ali mostrada diante do Sinédrio. Foi somente depois da ascensão de Cristo e o cumprimento da promessa feita, fiquem em Jerusalém, até que recebam a promessa, recebam o Espírito Santo, é que eles foram transformados.
e puderam sentir essa familiaridade mais do que física, essa aproximação além do material com o mestre, a presença interior dele no coração e na mente, ditando suas atitudes, suas palavras, guiando seus pensamentos, seus sentimentos, e que os levou a realizar atos poderosos, como aquele ato de cura que havia sido efetuado ali por João e Pedro, tal qual Jesus havia feito. Então, esta companhia que transforma o indivíduo e que muda a nossa maneira de ser e agir, não é uma coisa superficial. É uma experiência interior. É algo que se experimenta com Jesus, não apenas um ouvir dizer, ou faz de conta. Uma experiência que estava tão acessível, tão possível àqueles discípulos, como é possível estar acessível a nós em nossos dias. Amém. E nós necessitamos dela. É uma questão de vida ou morte espiritual. Ou Cristo vive em nós e é visto vivendo em nós, ou então não há sentido em nossa vida, em nosso palavreado, em nosso testemunho. Quando não temos essa comunhão com Jesus, quando outras pessoas não podem ver, ou dizer, ou sentir que nós temos estado com Jesus, o nosso testemunho nada mais é do que um barulho vazio, de uma lata vazia. Como disse Paulo mais tarde, referindo-se à falta de amor, a um símbolo que retine. Desse modo, quando pensamos em envolvimento missionário, temos que admitir que esse envolvimento é o resultado natural de um coração cheio de Cristo. Ninguém partilha nada que não tem. E nós só vamos partilhar aquilo que temos. Se a nossa missão é proclamar Cristo, a sua salvação, o seu retorno muito próximo de nós, que está de nós, dos nossos dias, então precisamos tê-lo em nós. Buscando através do estudo da Bíblia e da oração. Nessa experiência, quando em resultado desse encontro, o Jesus do Calvário e o Jesus vindouro, sentado no trono que regerá para sempre as nações, se tornam o Jesus do nosso coração, aí fica impossível olhar para as outras pessoas a não ser com o olhar de Jesus. Amá-las como Cristo ama, aceitá-las como Cristo as aceita, ter um interesse desmedido pela salvação delas, assim como Cristo tem, a ponto de dar a sua vida. Enfim, partilhar com as pessoas aquele que tudo significa para nós. Quando nós nos deparamos com os relatos de conversão registrados no Novo Testamento, nós encontramos que a comunhão real com o Cristo vivo é a nota dominante do testemunho de todas aquelas pessoas. Depois daquele memorável encontro junto ao poço, a mulher samaritana saiu proclamando: venham e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
não proclamou regras, não proclamou dogmas, mas uma pessoa. Achamos o Messias, anunciou André a Pedro. Antes eu era cego, mas agora vejo. Foi o resultado do encontro do cego de nascença com o Mestre, o doador da vida, o doador de toda boa dádiva. E mais tarde, cheio do Espírito Santo, com Cristo dominando os seus atos. Pedro, vejam só, Pedro, o Pedro hesitante no passado, volúvel, como o pêndulo de um relógio, como era no passado, e que chegou ao ponto de negá-lo e dizia: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E o seu sermão famoso, registrado aqui no capítulo 2 do livro de Atos, não é outra coisa a não ser um anúncio de Cristo ressuscitado, o Cristo Salvador, o Cristo, o Messias. Não que ele estivesse falando de teorias, mas de algo que ele experimentou, alguém a quem ele abriu o coração, alguém a quem ele deixou entronizar-se na sua vida, Jesus Cristo, e reconheceram que aqueles homens haviam estado com Jesus. Qualquer esforço missionário que não proceda de um coração cheio de Cristo vai simplesmente descambar para o proselitismo. Propaganda de causas humanas, um palavreado sem sentido, igual àquele que tenta atrair indivíduos para organizações humanas, política, partido político e coisas que tais. E quando insistimos em testemunhar, sem a convicção de que Cristo está em nós, sem que as pessoas vejam Cristo em nós, não deveríamos estar surpresos com os resultados limitadíssimos, quando não trágicos, que são colhidos. Aliás, aqui no capítulo 19 do mesmo livro de Atos, está relatada uma experiência tão curiosa como oportuna para se lembrar neste momento. Alguns exorcistas, filhos de Seva, tentaram expulsar demônios em nome de Cristo, mas se deram mal. O relato está a partir do verso 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Essa é a questão, ou foi a questão. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Não estavam vivendo uma realidade, estavam imitando uma ação, eram atores. Esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O resultado foi: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Não é
a um Jesus, ou em nome de um Jesus a quem o pastor fulano prega, ou o pastor Beltrano proclama. Não é em nome de um Jesus a respeito de quem eu li em algum lugar, ouvi cantar, ouvi dizer, ou alguém cantou a respeito, mas é em nome de um Jesus que vive em nós que teremos um testemunho poderoso, não apenas convincente, mas convertedor. Por isso aqueles homens viram a intrepidez de Pedro e João, disseram, eles haviam estado com Jesus, reconheceram que haviam estado com Jesus. Andaram com Jesus e não eram tão intrépidos nem corajosos, muito pelo contrário. Alimentando expectativas errôneas a respeito do reino a ser estabelecido por Jesus, estavam mais preocupados com o seu lugar, ou com em que escalão estariam colocados no suposto reino político que viria a ser estabelecido, que supostamente viria a ser estabelecido. Não compreendiam. Parece que Jesus fazia tudo, ensinava-os com toda a paciência, todo o amor, toda a sabedoria, mas eles não estavam entendendo coisa nenhuma. Mas só quando permitiram, pela ação do Espírito Santo, Jesus tomar posse da vida, nenhuma legião romana se mostrou mais poderosa do que eles. A riqueza do império era nada diante da riqueza espiritual que eles possuíam. Nada mais era precioso para eles, nem mesmo a própria vida, senão a proclamação daquela causa e da salvação que receberam. Jesus é quem faz a diferença. Se seguirmos pela via do testemunho sem Cristo, sem ser motivado por Jesus, assim como se tentarmos viver uma vida cristã que não seja resultado do contato com Jesus, não devemos nos surpreender quando fugirmos decepcionados ou nos prostrarmos em frustração. Algumas pessoas têm proclamado um Jesus raso, nada profundo. Não estou falando de um Jesus que anda pelos lábios, pela literatura, pelo pensamento de muitos de nós. Aquele que salva, que aceita, mas não transforma. Vivemos a vida transformada, em obediência aos seus preceitos, aos princípios da sua palavra, como resultado dele em nossa vida. Pregamos não para tê-lo, mas porque o temos, e ele é quem nos impulsiona. Se não podemos dizer, como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, com a segurança de ter encontrado, vivido em Cristo. Aliás, ele disse, Cristo vive em mim. A primeira tarefa que temos que fazer é cairmos em oração e, com a Bíblia nas mãos, buscarmos a esse Jesus que nos enche com a sua presença e que por seu Espírito nos capacita a proclamá-lo. Nós somos impelidos à missão, não porque tenhamos a verdade, simplesmente, mas porque Jesus Cristo, a verdade personificada, nos tem ou nos possui, se tornou supremo em nossa vida, transborda de nosso coração, como resultado
dessa vida de intimidade com Ele. A igreja e o cristão serão espiritualmente fortes, sadios, apenas quando aprenderem e entenderem que Jesus é o tudo em todos. Apenas quando estender as mãos para receber de Cristo e partilhar com o semelhante. Jesus é tudo para nós. Jesus, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o bem mais precioso para mim, disse Paulo, o viver é Cristo. Eu considero todas as coisas como refúgio por amor a Cristo. O mundo espera receber o amor de Cristo, fluindo através do nosso contato com o próprio mundo. Não é saindo dele. Não te peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. É no mundo que temos que testemunhar. E a presença de Cristo em nós nos permitirá viver em contato com a impureza, mas sem nos contaminarmos. Como os objetos e superfícies inoxidáveis. Precisamos de Jesus. Que possamos proclamá-lo pela palavra e pela vida. Que possamos permitir que Ele domine nossas ações, domine nossa personalidade, nosso ser. Então a missão será mais do que um evento, mas um estilo de vida. E muitos pecadores se converterão ao Deus dos céus. A qualquer lugar eu irei com Jesus. Amém. Vamos levar a cruz de Cristo. Vamos levá-lo aonde formos. E vamos cantar agora dessa experiência